Olha, o Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, já criado em 2023, contabiliza mais de 500 prisões. Estou falando de 500 prisões nesse intervalo de menos de um ano aqui na capital teresina. Um trabalho que foi focado principalmente em capturar, identificar e capturar e desarticular ações de facções criminosas aqui na capital. Conosco no estúdio está o diretor do DRACO, delegado Charles Pessoa, a quem a gente deseja uma boa tarde. Boa tarde, Tiago, todos os telespectadores da Cidade Verde. Esse número, delegado, ficou aquém, ficou acima ou realmente era o que estava estabelecido pelo DRACO a ser cumprido nesse ano de 2023? Tiago, como você falou, o DRACO ele foi instituído no início desse ano, então é um departamento ainda novo e foi criado com um propósito. Nosso principal objetivo é atuar no combate às facções criminosas, facções que estavam causando desconforto para a segurança pública piauiense. E como combater facção criminosa não é algo simples, nós elaboramos todo um planejamento baseado em um estudo que também nós fizemos. Os nossos servidores passaram por um processo de capacitação voltado especificamente para essa investigação relacionada a esses indivíduos que integram essas facções e estabelecemos algumas metas para serem alcançadas no decorrer desse ano de 2023. Dentre essas metas, estabelecemos 500 prisões. Batemos essa meta no início de dezembro, é um número muito elevado, é importante a gente ressaltar que só conseguimos realmente efetuar esse número tão elevado de prisões, 83 ações até então, 83 operações, é um número também muito alto e isso é fruto de um trabalho integrado. Foram 83 ações coordenadas pelo DRACO, mas só aconteceram em razão de um conjunto de fatores, como, por exemplo, integração, auxílio das outras unidades da Polícia Civil, inteligência, superintendente de operação integrada, Guarda Municipal, Polícia Militar, próprio Poder Judiciário, Ministério Público, um apoio muito forte na gestão, que fortaleceu o próprio DRACO na estrutura, na aquisição de equipamentos, mais viaturas, aumentando o número de pessoal. Então, um resultado fruto de um trabalho em conjunto de todos que fazem o Sistema de Segurança Pública do Estado do Piauí. Delegado, o que chama a atenção, além do altíssimo número de presos, é que, ao que parece, a dúvida é, essas pessoas que estão sendo presas, elas estão permanecendo no sistema? Porque a pergunta, a gente continua vendo pontos, ações e crimes praticados por pessoas ditas faccionadas aqui em diferentes regiões de Teresina. São os mesmos que estão voltando a delinquir ou, de fato, a questão é mais complexa na questão do número de quantitativo desses bandidos faccionados aqui na capital? Pergunta muito importante. E você acredita que dentro do nosso planejamento nós fizemos uma previsão de que alguns indivíduos que porventura fossem presos pelo DRACO, por uma situação de legislação, aqui não atribui essa responsabilidade ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, pelo contrário, são parceiros do departamento, mas infelizmente nós temos uma fragilidade no que diz respeito à legislação. Por exemplo, não há um tipo penal específico no Brasil relacionado ao crime de integrar a facção, mas em razão das características... A organização criminosa não engloba? Em razão das características, eles são enquadrados na lei de organização criminosa. Na minha concepção, a gente teria que ter um tipo penal específico, uma pena mais severa e também uma execução da pena mais rigorosa. Mas nós fizemos essa previsão. Se eventualmente algum criminoso, membro de facção criminosa, tiver saído ou saiu por alguma situação de legislação, como a gente já tinha dentro do nosso planejamento essa previsão, e a gente faz um acompanhamento no próprio sistema penitenciário, algumas pessoas voltaram a ser alvo de investigação e presos novamente pelo departamento. Mas a grande maioria realmente eles permanecem presos. Mas como eu falei, combater facção criminosa não é algo simples, é algo complexo. Então a gente não conseguiu extinguir por completo essas facções e nem esses membros daqui do estado do Piauí. Mas a gente observa um enfraquecimento. E como resultado, uma contribuição, por exemplo, na redução dos homicídios, que a grande maioria dos homicídios aconteciam e acontecem em razão desse contexto de disputa territorial. É por isso que eu digo que a gente já observa um enfraquecimento. Nós já estamos aprimorando, inclusive, o nosso planejamento do ano de 2023 com a visão para 2024. Iremos acelerar ainda mais os nossos passos no que diz respeito ao combate a essas facções e
com certeza elas serão ainda mais enfraquecidas no decorrer do próximo ano e, ao longo do tempo, nós iremos demonstrar ainda mais de que aqui no estado do Piauí não há espaço para esse faccionário. O Draco vai apoiar o interior em 2024? Dentro desse nosso planejamento, nós vamos estender ainda mais essas nossas ações aqui para a região metropolitana, porque as ações do Draco elas ficaram concentradas mais aqui mesmo em Teresina. E também um apoio mais forte para as unidades do interior, claro que não são em todas as cidades, mas já temos ali um número de cidades que também terão uma prioridade aí no que diz respeito às ações do Draco, claro que contribuindo aí de forma integrada com as unidades da Polícia Civil do interior. O senhor vem estudando esse fenômeno, inclusive tem uma ampla experiência em monitoramento do sistema prisional, em atuação em presídios federais. O que é que fomenta a facção? Qual é o maior desafio para cortar a fonte de alimentação desse tipo de criminoso? Pois é, Tiago, por coincidência, as facções criminosas que atuam no Brasil, elas são de base prisional, todas surgiram no sistema penitenciário. E a minha origem também é do sistema penitenciário. Atuei muito tempo no sistema penitenciário federal, na inteligência, tanto do sistema penitenciário federal como na inteligência da Polícia Civil e do sistema penitenciário aqui do estado do Piauí. Estudo facção criminosa desde 2010 e é algo complexo, é um conjunto de fatores. A questão social é um dos maiores problemas e também uma falta de política mais eficiente. Eu não estou falando da atualidade, eu estou falando desde a origem dessas facções criminosas. O Brasil demorou muito a atuar no combate a essas facções. Nós passamos por um período de negação no Brasil, no que diz respeito a essas organizações criminosas, mas o estado do Piauí colocou dentre as prioridades da segurança pública o combate eficiente a essas facções. Foi para isso que o Draco foi instituído e é para isso que nós estamos desenvolvendo uma série de ações praticamente que diárias, né, no combate a essas facções criminosas. Então são vários fatores que permitiram, por exemplo, o surgimento e a expansão dessas facções, mas nós estamos atuando em várias frentes para que elas sejam realmente cada vez mais enfraquecidas aqui no nosso estado. Nós queremos agradecer ao delegado Charles pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, delegado. Tiago, agradeço o espaço e quero aqui deixar uma mensagem para todo cidadão e cidadã piauiense de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E também deixar aquele velho recado para você que integra essas facções criminosas. Primeiro, uma autorreflexão. Eu sei que o tempo é curto, mas você que integra essas facções criminosas, faça uma autorreflexão. Veja se essas facções já te trouxe alguma coisa de boa, só te trouxe prejuízo. Só trouxe prejuízo para você que é membro, para os seus familiares, para a sociedade de forma geral. Não te deu sequer um auxílio quando você foi preso. Então, facção criminosa não traz nada de bom, só traz prejuízo para você e para toda a sociedade, e também para os seus familiares. Mas se vocês insistirem em integrar e permanecer nessas facções criminosas, fica um recado. Se o Draco não te visitou no ano de 2023, configure o seu despertador, porque nós iremos visitar a casa de cada um de vocês no decorrer do ano de 2024. O estado do Piauí é pequeno para a segurança pública e para o cidadão de bem e para vocês. Nós não iremos sair. Então, aqui no estado do Piauí, não há espaço nem para a facção e nem para essas pessoas que integram essas organizações criminosas. E nós vamos cobrir essas prisões. Vamos, Ed? Obrigado, delegado Charles.